Bom dia, boa noite ou boa tarde, pessoal, ou boa madrugada, vai depender do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Estamos aqui para a continuação de mais uma aula. Na verdade, vai ser a continuação do capítulo 7, ser humano como indivíduo e ser social. Nós vimos no primeiro capítulo, na primeira parte, como seria o ser humano como indivíduo, quando eu entrei naquela discussão se nós estaríamos ou não dentro de uma sociedade livre, no sentido de nós temos ideias próprias sem ser influenciadas pela sociedade. Será que o indivíduo ele é um ser social? A sociedade o cria, ele cria a sociedade. Tem como você ser um ser individual no meio social? Então a gente começou com essa discussão, falando sobre o que Locke achava e sobre o individualismo. Entramos na parte do individualismo e coletivismo, a diferença entre um e outro, onde algo tem um sentido negativo, um sentido positivo. Então nós entramos nesse meio, falamos nesse meio. Nessa segunda parte da aula, nós vamos continuar falando sobre ser, sobre indivíduo, sobre o ser como ser individual. Só que agora vamos focar mais para o ser no sentido social. E agora vamos mudar um pouquinho os autores. Vamos, por exemplo, falar de Karl Marx. Karl Marx vai trazer a ideia do ser humano como um ser social. O que seria ser um ser social? Se a gente for pegar na forma mais simplista, um ser social é um ser que vive em sociedade. É um ser que está no meio de uma sociedade. Reformando a primeira aula, nós pegamos esse contexto e fomos olhar se um ser que vive em sociedade ele é influenciado pela sociedade ou ele influencia a sociedade. Quando a gente parte do individualismo, existe mesmo um ser individual dentro da sociedade? E eu também questionei com vocês até onde nós temos as nossas próprias ideias ou até onde essas ideias são diretamente sociais. Até onde separa o indivíduo e a sociedade, até onde nós somos sociedades ou somos indivíduos. E aí quando Marx vai falar o ser humano como ser social, ele é um filósofo, economista do século XIX, ele vai trazer as bases da compreensão do ser humano como ser social. Ou seja, do ser humano enquanto uma perspectiva mais voltada para o coletivismo. Marx vai deixar claro, no seu materialismo histórico dialético, como esse meio social é construído de acordo com as relações sociais. Então, o ser social, para Marx, é um ser que está em constante movimentação, ele é mutável, está em constante mudança. E ele vai dizer que o que faz esse homem ser social é justamente o trabalho. Só que aí tem um detalhe, o trabalho para Marx não necessariamente é o trabalho que a gente tem como agora, a ideia do trabalho capitalista. Esse conceito, essa, essa nomenclatura trabalho, a gente for falar sobre ela, se a gente for explanar sobre ela nessa aula aqui, não vai dar. Porque, assim, ao contrário do que as pessoas acham, o conceito de trabalho para Marx não é tão fácil. Existe o trabalho produtivo, trabalho improdutivo, trabalho é, é, material, imaterial, ah, muito complexo o conceito de trabalho em Marx. Então, a gente vai pegar a parte mais fácil, mais superficial. Então, quando Marx vai falar do trabalho no sentido ontológico, Marx não está falando no sentido capitalista que nós temos agora, do valor de ganhar dinheiro. Isso, lembrando, eu estou falando de uma forma bem superficial para ficar mais. Eu não vou adentrar nessa aula no termo trabalho. Eu não vou adentrar nessa aula no termo trabalho. Não é a minha perspectiva aqui falar do termo trabalho de Marx. Então, estou falando de uma forma bem superficial do termo trabalho de Marx para a gente entender o que seria um ser social. Então, quando Marx vai falar de sua origem ontológica, o ser humano, o trabalho de sua origem ontológica, Marx está falando de quando o homem começa a mudar a natureza. Então, o trabalho é o sentido de quando o homem percebe que ele tem condição de mudar a natureza, a materialidade, a reação, o real ali, faz com que ele crie necessidades, aliás, as necessidades materiais concretas fazem ele criar a necessidade de ter outra ferramenta. Então aí o homem pega um pau e amarra numa pedra, depois vai lapidando, derruba uma árvore, hoje faz folha, faz cadernos, mesas. Então as condições materiais reais, concretas, fizeram com que o homem introduzisse o trabalho, ou seja, a mudança da natureza. E a partir do momento que o homem muda essa natureza, ele
essa mudança não é mais dele. Então, aí entra a educação, não no sentido instituição pequeno, mas no sentido geral. O ato de você passar o conhecimento para o outro, não a educação meramente institucional, de escolas e tal, mas a educação no sentido geral de você conhecer a parte do outro, de educação ser para o todo. Então, quando o homem começa a mudar a natureza, essa é a gênese do ser social, que é o trabalho, para Marx. Então, quando Marx vai falar do ser social, ele diz que a gênese, a ontologia do ser social é justamente o trabalho. Mas não o trabalho no sentido capitalista, o trabalho no sentido de mudar a natureza para o seu bem comum, e a partir do momento que Marx muda a natureza, com o trabalho ele também se muda. A partir do momento que você faz um machado, você agora passou seu conhecimento para outro homem, esse conhecimento não é mais seu, e aí vai e você também não é o mesmo. Você agora já sabe que existe um machado. Então, quando Marx vem falar da compreensão do ser humano como ser social, do ser humano em uma perspectiva mais voltada para o coletivismo, é porque Marx vai defender a ideia de quebrar esse meio, né, acabar com o sistema capitalista. Quando ele deixa claro que o sistema capitalista aqui é o verme da sociedade. Esse individualismo exacerbado, essa ideia de passar por cima do outro, essa ideia de você dominar o outro a qualquer custo, de você sempre ser melhor, essa coisa toda de lucro, consumo, ter. Então, nós estamos num consumo exacerbado, nós estamos num meio social que não nos dá valor pelo que nós somos, mas pelo que nós temos financeiramente. Então, perceba que a liberdade que a gente busca hoje não é a liberdade emancipada, como falava Marx, a liberdade que a gente busca hoje é a liberdade de consumo. Então, perceba que você não está buscando ser livre, a sua liberdade que você tanto quer, na verdade, é poder de consumo. Ah, eu quero ser livre para viajar. Para você viajar, você vai ter que consumir, gastar, você vai ter que gastar dinheiro para comprar passagem, vai ter que comprar um carro para viajar, vai ter que comprar uma moto, comprar um jatinho, ou seja, você vai consumir. Então, olha que a ideia de liberdade da nossa atualidade está preso ao que a gente pode consumir. Então, na verdade, a gente está buscando essa liberdade, quando na verdade é poder de consumo. Então, perceba como essa liberdade está presa. E é aí, nesse poder de consumo, que Marx vai dizer que está a divergência do motor da história, ou seja, as classes dominantes e as classes dominadas. O capitalista real, dono do meio de produção, e o proletário que não tem o seu meio de produção e vai vender a única coisa que ele pode para sobreviver, sua força de trabalho. Então, enquanto o capitalista lá está com os meios de produção e ele não trabalha, ele vai explorar a mão de obra do trabalho do outro que não tem a condição de trabalho, que é o proletário. Então, como o proletário não tem os meios de produção, o proletário não tem a fábrica para produzir a riqueza, no sentido de capitalista, porque quem produz a riqueza é o trabalhador. Mas quem usufrui dela é o capitalista. E aí verte socialmente da ideia de que o trabalhador necessita do capitalista. E essa é a grande maioria, esse é o pensamento uniforme até hoje. E Marx vai dizer que esse pensamento, essa forma de pensar, ela se mantém justamente porque as ideias da classe dominante são as ideias de quem está dominando. E a classe dominante não vai deixar o proletariado perceber que ele que é a parte importante desse meio, ele é a pedra fundamental desse xadrez, e não o burguês. Na verdade, o burguês depende muito mais do trabalhador do que o trabalhador. Mas só que invertem as coisas e dizem que não, o trabalhador que depende muito do burguês. E aí eu peguei, por exemplo, algumas anotações, vou ler algumas coisas para vocês, por exemplo, quando ele vai dizer, aqui vai falar, de forma geral, uma das filosofias que irá dar base para a compreensão do setor humano como ser social, ou seja, do ser humano em uma perspectiva mais voltada para o coletivismo, é advinda do século XIX, por Karl Marx. Isso vai confirmar o que eu disse. O materialismo histórico dialético mostra como as estruturas econômicas da sociedade de uma época irá determinar a superestrutura ideológica. As estruturas econômicas seriam as bases. Então, Marx ele vai fazer um levantamento histórico, material, dialético, ou seja, materialismo, ou seja, tudo que é concreto, tudo que é real,
o que de fato está acontecendo, não o que você acha que está acontecendo, mas o que de fato está acontecendo. Ele vai buscar na história como isso aconteceu e a dialética entre esses fatos concretos, reais, materiais e a história. E como essa junção, esses contrários, de uma dialética para fazer o que nós entendemos como história. Então, ele vai mostrar como as estruturas, as bases econômicas de cada período de sociedade, de uma época, irá determinar a superestrutura ideológica, ou seja, como cada base social e econômica de cada período vai nos dizer como pensamos, o que achamos como certo, o que achamos como errado, o que idealizamos, o que temos como noção. Então, se você perceber, se a gente for falar das civilizações hidráulicas, né? Pessoal da Mesopotâmia, Egito, eles tinham uma formação econômica totalmente diferente, era baseada na água, nos diques e tal, era agricultura de irrigação, como chama, agricultura de regadio, ou seja, eles viviam do rio, aquela coisa toda, faziam diques e tal. Então existia um modo de produção chamado modo de produção asiático, onde as pessoas alguns eram de fato escravos e viviam dentro daquele meio ali, de poder do rei, que na verdade era um rei divinizado, era até o Crassi, Deus estava na Terra. A gente sai desse período das civilizações hidráulicas, vamos para os gregos também tinham escravos, e perceba que já é uma nova forma de socialidade, de economia, tem uma base econômica diferente, tem uma estrutura econômica diferente. Não é só a economia que determina as coisas, mas a economia é um grande meio para isso. E também vai achar que é só a economia que está nos idealizando tudo. Vem a cultura, vem o meio social, vem tudo isso. Mas sim, a cultura, a economia vai meio que dizendo como a gente está sobrevivendo, porque é o que dá o lastro do que hoje a gente conhece como trabalho. Quando a gente está no período escravista, a mola da vez agora é o escravo, é ele que vai fazer. No período na Idade Média é o servo. E agora, na nossa atualidade, é o proletário. Então, perceba como os meios estruturais vão mudando a superestrutura ideológica. E por ideologia aqui, vamos também, de uma forma bem simplista, entender como forma de pensamento. Então, as ideologias que vão sendo passadas baseadas em determinadas estruturas faz com que a nossa superestrutura aceite essas ideologias que estão sendo passadas para a gente como certas. Como, por exemplo, acreditar de fato que nós, enquanto proletários, somos as pessoas que dependem exclusivamente do trabalho do patrão. Continuando, pessoal, o Marx, eu peguei um textozinho aqui para tentar dar uma explicada sobre a metáfora do que seria estrutura e superestrutura. Então, eu vou ler e a gente tenta debater. A metáfora da base da superestrutura, ou seja, infraestrutura e superestrutura, é de fundamental importância para o método do materialismo histórico do marxismo. Nas suas obras, Karl Marx e Friedrich Hegel recorreram à metáfora do edifício para explicar a sociedade, a sua base ou infraestrutura. Então, percebam, quando Marx fala em infraestrutura, ele está falando da base social. E aí, por exemplo, a base do prédio, a infraestrutura do prédio, que está embaixo, que vai controlar todo o restante que está em cima. Então, sua base, sua infraestrutura seria o conjunto das relações de produção, ou seja, as relações de classe estabelecidas em determinada sociedade. Então, a base estrutural de cada sociedade são as relações de classe, o modo escravismo, asiático, proletariado, entre aspas, assalariado, escravocrata. Então, essas são as estruturas econômicas de cada período. Se não entenderam, volta aí no vídeo, deixa uma dúvida lá, vão dando like aí, alguma coisa, certo? Vão dando like, vão perguntando. Ou seja, que corresponde às formas de consequência social em geral ou como a política, a filosofia, a cultura. Então, perceba. Sobre esta estrutura econômica se erguia uma superestrutura. Lembra que a gente falou que a infraestrutura, ou seja, a base, seria o conjunto das relações de produção. As relações de produção é tudo aquilo que dá ao núcleo em determinado período.
Os escravos davam lucro para os seus patrões, para os seus donos, os servos davam lucro para os seus senhores, os trabalhadores dão lucro para os seus patrões, certo? Então, ou seja, as relações de classe estabelecidas em determinada sociedade, que seria a infraestrutura ou a base. Sobre essa estrutura econômica se erguia a superestrutura, que corresponde às formas de consciência social em geral, como a política, a filosofia, a cultura, as ciências, as religiões, as artes. Então, perceba, pessoal, a partir dessa modificação infraestrutural, ou seja, da modificação dessa infraestrutura, dessa base, nos vem também uma superestrutura que, a partir daí, nós vamos começar a ter conhecimentos e pensamentos diferentes do que a gente tinha antes. Por exemplo, vamos para o homem do modo de produção asiático, das sociedades hidráulicas, eles acreditavam, por exemplo, no caso do Egito, na teocracia, ou seja, o próprio faraó era o representante de Deus. Então você não podia ir de contra, você tinha que agradecer por estar trabalhando nas terras de Deus e servir, aquela coisa toda. A gente entra lá na Grécia, já vamos ter tanto trabalhadores normal como também escravos, geralmente prisioneiros, aquela coisa toda. Os escravos que tinham que dar conta agora, trabalhar. Quando a gente entra na Idade Média, período medieval, agora vai ser o servo que vai dar conta do fieldo, trabalhar no fieldo, e ele vai ser servo, grato, ele está preso à terra para trabalhar para o seu Senhor. E quando a gente chega na nossa atualidade, na contemporaneidade, a gente vai ter o trabalhador que vai trabalhar, vai servir de uma forma moderna ao burguês, porque ele não tem medo de produção. Ou seja, a superestrutura compreende também os modos de pensar, as visões de mundo e as demais competências ideológicas de uma classe. A ideologia é chamada de superestrutura ideológica e o Estado é chamado de superestrutura legal ou política, incluindo aí a polícia, o exército, as leis, os tribunais e a burocracia. Então perceba, pessoal, aqui ele está falando, por exemplo, para ficar mais claro, ele vai falar aqui, a base ou a infraestrutura seria um conjunto de relações de produção, ou seja, as relações das classes estabelecidas em determinada sociedade. Já a estrutura econômica se ergue a superestrutura, que corresponde às formas de consciência social, ou seja, política, filosofia, cultura, ciência, religião, arte. Então veja como essa estrutura, essa infraestrutura, essa base social vai influenciar diretamente na superestrutura que é a nossa consciência. Vai influenciar na filosofia, na cultura, na ciência, nas religiões, nas artes, na política. E também mais à frente ele vai dizer como a superestrutura compreende o modo de pensar, como nós pensamos de acordo com essa superestrutura, como nós estamos presos a ela. Então, as visões que nós temos de mundo, as ideologias, os componentes ideológicos da classe dominante, é o que ele vai chamar de superestrutura ideológica, ou o Estado é como ele vai chamar de superestrutura legal. Então, como a gente pensa, como a gente vê as coisas, seria uma superestrutura ideológica baseada na infraestrutura econômica que estamos vivendo. E o Estado vai ser chamado de superestrutura legal. Então, superestrutura ideológica é a forma que nos fazem compreender as coisas, baseada no meio da classe dominante, e a superestrutura legal é o Estado, e aí vai incluir a polícia, o exército, as leis, os tribunais e a burocracia. Certo, pessoal? Mas quais as consequências disso? Quais as consequências disso tudo? Por quê? O que acontece com isso tudo? Para Marx, a própria noção de indivíduo já é uma consequência da realidade econômica. Porque a partir daí teria sido determinada e criada pela classe social dominante, uma vez que o individualismo é importante para que a classe dominante se mantenha no poder, então ela desenvolve esse conceito para justificar a sua condição de dominação. Então Marx vai estar dizendo o seguinte: as consequências dessa infraestrutura econômica, da forma que ela está havendo, e o que ela vai fazer, a superestrutura, a consciência, um determinado grupo, ou como ele botou, a estrutura ideológica, a estrutura legal, a estrutura ideológica a gente pensa, a estrutura legal do Estado em si,
esse meio vai nos moldar a acreditar no que uma classe dominante está falando. Ideologicamente, a gente aceita a ideologia de uma classe dominante. Nós não estamos aceitando a ideologia da classe do trabalhador. Nós estamos negando a própria classe para aceitar a ideologia da classe dominante. Então, é por isso que ele diz, teria sido determinada, ou seja, essa ideia de indivíduo vai determinar, vai ser criada por uma classe social dominante, e essa classe ela tem a noção que o indivíduo é importante para que ela continue sendo classe dominante. E aí ela faz todos os meios ideológicos que ela puder, institucional, igreja, escola, televisão, comercial, cultura, tudo, que é para fazer com que esse indivíduo se sinta cada vez mais preso, ou no mínimo não veja outra necessidade, e que venha com aquela história que sempre foi assim, sempre vai ser. Então não tem que modificar. Então dessa forma ele continua preso, reproduzindo a ideologia de uma classe dominante que faz com que nós não, continuamos parados ali, inertes, acreditando que esse é o único caminho. Aristóteles já falava que o ser humano é um ser social, ou seja, ele considerava que o ser humano era um ser social, e cujas potencialidades só podem ser totalmente realizadas no convívio social. É o que ele vai chamar de animal político. Ele quer dizer o seguinte, deixa eu ler um trechinho do texto aqui. Para ele, ou seja, Aristóteles, ainda que se possa pensar no ser humano separado da sociedade, na realidade ele só se realiza, ou ele só realiza sua natureza enquanto tal em sua atividade dentro da sociedade, ou seja, o próprio ser do homem. Então, para Aristóteles, o homem só seria o ser humano, ele só seria esse ser social a partir do momento que ele tivesse inserido, engajado dentro do seu meio político, decidindo as suas leis e tal. Lembrando que Aristóteles está na Grécia Antiga, então existia a democracia direta, certo? Individualismo contemporâneo. O que, é que a gente vai ver aqui? Individualismo contemporâneo. Vamos ver o que Gilles Lipovetsky, é um nomezinho complicado. Gilles Lipovetsky. Ele vai dizer o seguinte: quanto mais o Estado moderno centraliza o poder em si mesmo, mais cria distância entre ele e o indivíduo. Então, quanto mais o Estado moderno, que é o que nós temos agora, centraliza um poder individual em si, ele afasta também esse indivíduo que também é individualista. Então, quanto mais um manda, um poder obriga mais o outro se afasta. Então, perceba que esse individualismo não ajuda ninguém. Ninguém. E aí, esse individualismo vai produzir, por exemplo, deixa eu pegar uma parte do que ele vai ler aqui, viu, gente? Ele vai dizer que esse individualismo, por exemplo, vai produzir que o Estado seja cada vez mais fortificado, que o Estado cada vez seja mais dominante, e com isso vai fazer com que as pessoas cada vez mais sejam separadas, que governos diferenciados, grupos diferenciados, meios de luta diferenciados. Então a sociedade individualista se diferencia. E aí, por exemplo, a gente vai ter grupos de negros, grupos de LGBTs, grupos de brancos, de verde, de azul, de pato, de gato. Gente, a gente está cada vez mais se dividindo, e a gente dividindo esse individualismo nos cega e não faz nós percebermos que sim, se a sociedade se unisse, a coisa mudaria. Mas o individualismo faz com que cada um fique no seu individual, no seu meiozinho social, individual, egoísta até, e dessa forma não consegue suprir a necessidade, não consegue sair da carência social, porque está todo mundo individual. Então, nós vivemos na sociedade, ou seja, uma sociedade que quer dizer como um todo individualista. Enquanto a gente tiver uma sociedade como um todo individualista, ninguém vai ajudar ninguém, e ninguém percebe nada, e continuaremos fracos. Além da distância entre o Estado e o indivíduo, que implica em uma crise de representação, há outros fatores para que o indivíduo contemporâneo fique cada vez mais isolado em si mesmo. Crise de representação ou representatividade. Ou seja, é o nome que ele vai dar ao que muitas pessoas não se sentem representadas pelas classes políticas, por exemplo, de um país. Então, essa não representação, esse não sentimento, acaba nos trazendo mais individual, e aí as pessoas também não reagem, não lutam contra, fica com essa história de que sempre foi assim, sempre vai ser, e cada vez mais esse estado, essa ideia de pertencimento se separa. As pessoas não se sentem mais pertencentes àquele estado, àquele político, àquele meio, daquele asco, e as pessoas também não mudam. E essa carência vai fazer com que ele vai falar com algumas pessoas
levarem esse espaço, essa agonia para o espaço público, levar sua vida para o espaço público, por exemplo, falar da sua vida em redes sociais, em Facebook, no WhatsApp, né, aquela coisa toda, em televisões, as celebridades e tal, isso tudo na busca de quê? De que tentando ver se o indivíduo está sobre essas regras sociais ou se estimula para que ele seja ele mesmo. E a ideia de ser ele mesmo, seja você, trabalhe com você, é dizer aproveite a vida, mas de uma forma individual. Então, esse homem pós-moderno, ele na verdade está preso nessa ideia de individualista, de buscar a liberdade, de que na verdade é a liberdade do consumo. Então, o homem moderno está preso no consumo. É o que o Lipovetsky vai dizer. Segundo o texto, ele não está dizendo, porém, que toda essa situação é irreparável. Tem como reparar. Nem que representantes de um fenômeno absoluto, ou seja, de um fenômeno de cujos sintomas todos absolutamente padecem. Ou seja, o filósofo expõe isso sim, que toda essa tendência que ele chama de época hipermoderna é genérica. Então nós temos sim como sair dessa necessidade de consumo, nós estamos 24 horas buscando a necessidade de consumo, e esse individualismo não nos faz perceber isso, pelo contrário, nos faz querer cada vez ter mais. E essa liberdade individual de querer consumo não nos faz enxergar enquanto seres humanos dentro de uma sociedade. Então, nós estamos dentro de uma sociedade individualista. Pronto, pessoal, por hoje é só. Assim a gente encerra o capítulo 7. Tivemos a primeira aula e essa agora a segunda. Então, pessoal, até a próxima. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Sabe na hora que vocês chegaram. Tchau, pessoal. Até a próxima. Falou.